Vocês escutam bem? Escutamos bem. Tá bom. Bom dia, pessoal. Peço desculpas aí por ter entrado um pouco depois, não ter visto a apresentação do Cláudio completa. É um prazer estar com vocês à distância, né? Desde o momento que o Vinícius falou que vocês estavam começando a organizar essa iniciativa na Suécia, eu fiquei bastante animada. Está tendo um movimento bem importante de organização de iniciativas de diáspora ao redor do mundo. Eu até mencionei para o Vinícius que está tendo uma organização das redes, né? Uma rede das redes chamada Sabiá. Depois posso passar mais informações sobre essa iniciativa. Então, é um momento bem rico, né, para existir, né, e começar essas iniciativas, que alguns países já é bastante consolidado, alguns outros países estão começando mais recentemente, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco de duas pesquisas que a gente realiza na Unicamp, e a gente vem pesquisando esse tema, né, dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, especificamente no laboratório de estudos sobre a organização da pesquisa e da inovação, que o Vinícius também participa, continua participando como pesquisador. A gente vem desenvolvendo esse estudo desde 2017, quando a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos nos procurou, querendo desenvolver estudos para conhecer a diáspora lá nos Estados Unidos e desenvolver atividades de engajamento, né, com essa diáspora. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo alguns estudos. Eu vou apresentar alguns resultados de duas pesquisas específicas. A primeira foi um mapeamento da diáspora científica brasileira, que a gente realizou é, por meio de um questionário, né? Talvez alguns de vocês tenham respondido esse questionário, que foi em 2023, e uma pesquisa que a gente encerrou no começo desse ano, que foi financiada pela FAPESP, que procurou levantar a contribuição da diáspora científica brasileira na pesquisa sobre Covid-19, né? Então, como que a diáspora tem contribuído para a cooperação internacional do Brasil, né? Então, começando pelo survey, né? Esse survey foi desenvolvido entre março e junho de 2023. A gente conseguiu quase, né, 1.800 respostas, e aí, filtrando pelos nossos critérios, a gente ficou com cerca de quase 1.200 respostas, né? Então, a gente não tem, né, um panorama representativo no sentido estatístico da diáspora científica brasileira, mas a gente tem sinais bastante importantes, né, um retrato qualitativo bastante relevante da diáspora, né? Considerando que é, de fato, o primeiro survey que buscou mapear a diáspora em todos os países, né? Então, aqui eu vou trazer alguns dos resultados, né, e fico aí à disposição para a gente conversar mais é, na, na discussão, né? É, o primeiro é sobre a ocupação dos respondentes, né? A gente procurou organizar as respostas que a gente obteve em cinco grandes grupos, e a gente vê que tem uma distribuição meio semelhante entre os grupos, né? Com uma participação um pouco menor do que a gente chama aí de outros trabalhos, né? Então, 14% dos nossos respondentes, das respostas válidas, estavam em ocupações ou relacionadas à pesquisa, mas algumas delas não relacionadas à pesquisa, né? 21% eram doutorandos, 18% eram pós-doc, 19% eram pesquisadores ou professores com contrato por tempo determinado, e aí a gente teve um cuidado de elaborar as alternativas com terminologias de cada um dos países, né? E 28%, que é um grupo, o nosso maior grupo aí, eram pesquisadores e professores com contrato permanente, ou que eles já tinham tenure, ou eles estavam em trajetórias que permitiam alcançar, né, o tenure. E eu vou tentar sempre apresentar os resultados pelos grupos,
porque em algumas características, né, a diáspora ela não é homogênea, né? Então a gente está falando aí de diásporas, né? Então aqui, por exemplo, em relação ao gênero, a gente vê que é quase equitativo, com exceção aí desse grupo de pesquisadores e professores mais estáveis, em que tem uma predominância masculina, o que é comum, né, em outras pesquisas, e mesmo se você for olhar aqui na distribuição de professores e pesquisadores no Brasil. E aí, onde que esses membros da diáspora estão, né? Então, é, somando olhando meio que por continente, né, por região, a maior parte está na Europa Ocidental, né? Principalmente os pesquisadores e professores com contrato por tempo determinado. Mas se a gente olha por país, o país de maior concentração para todos os grupos é os Estados Unidos, né? Então, considerando aí, né, todos os países da América do Norte, também é o segundo lugar de maior concentração, e os Estados Unidos sozinho é o país de maior concentração. A diáspora, em geral, e a diáspora científica especificamente, tem uma tradição, né, uma concentração maior nos Estados Unidos, né, e tem um certo movimento meio parecido, né, assim, se a gente olha para a migração para os Estados Unidos e a migração de altamente qualificados, eles normalmente vão para os mesmos lugares, né? E a gente perguntava naquele momento quanto tempo a pessoa planejava ficar fora do país, né? Então, se tinha uma estimativa de retorno para o Brasil, né? E aí é importante notar que a gente não perguntou isso para os doutorandos, mas a gente perguntou, né, para as outras categorias, e mais de 70%, chegando a 80%, 90% dos nossos respondentes não tinham uma previsão de retorno para o Brasil de forma permanente, né? Sem, desconsiderando viagens de passeio, de lazer, de férias, né? E isso é uma característica importante quando a gente vai pensar tanto na importância das iniciativas, redes e grupos de diáspora, né? Como que vocês estão estabelecendo, quanto as políticas do governo brasileiro em relação à diáspora, né? Que elas vão ser talvez mais efetivas quando elas forem planejadas para serem políticas de formação de redes, mais eventualmente do que políticas de retorno, né? E a gente perguntava também quais foram as motivações para deixar o Brasil na última vez que deixou. E aqui a gente tem um panorama um pouco geracional, porque os professores e pesquisadores permanentes, eles saíram do Brasil há mais tempo e até por isso eles já estão nessas posições. Os doutorandos e pós-docs saíram relativamente há menos tempo e a gente vê uma concentração, principalmente a partir de 2019. E a gente vê que as principais motivações são relacionadas à academia, né, à pesquisa. Então, porque teve uma oferta de trabalho ou pós-doutorado no exterior, melhores condições de financiamento para pesquisa, melhor acesso à infraestrutura de pesquisa, né? São todas características que são importantes para todos os grupos. E a próxima, né, que é a melhor qualidade de vida no exterior, é a única dessas alternativas que não tem a ver necessariamente com a atividade profissional, né? E chamo a atenção para outras duas motivações que apareceram com frequência no grupo dos pós-doutorandos, né? Então, a bolsa que recebeu no país de destino, e aí eu acredito que isso seja a característica, a motivação talvez de parte de vocês, né? Quanto aqueles que saíram mais recentemente, quando né, foi eleito o governo Bolsonaro, ou durante o governo Bolsonaro, a situação política no Brasil. E a gente perguntava se os membros da diáspora costumavam colaborar com pesquisadores brasileiros, né? E aí a gente vê que é bem frequente e em várias situações, né? A gente perguntava não só com pesquisadores no Brasil, que né, é essa última faixinha aqui, deixa eu ver se eu
coloco aqui uma canetinha para um apontador, né? Então, aqui, essa faixa, né, respeito à colaboração com pesquisadores no Brasil, ela é mais frequente para aqueles pesquisadores e professores com contrato permanente, e isso também quebra um pouco o mito de que as pessoas, quando saem do Brasil, elas perdem o contato com o país, é, especialmente aqueles que saíram há mais tempo. O que a gente vê é um retrato um pouco diferente, né? Ela é frequente, né, principalmente nesse grupo, mas também é frequente, né, 60% dos pós-docs e pesquisadores com contrato por tempo determinado também mencionaram isso, e até os doutorandos, cerca de 40% deles apontaram que eles continuam colaborando com pesquisadores no Brasil. Mas a gente perguntava também se eles tinham contato com pesquisadores brasileiros em outros países. Isso é um pouco menos frequente, mas existe, né, ali para cerca de 30%. E também alguns respondentes apontaram situações de colaboração com brasileiros nas próprias instituições, como eu acho que também um exemplo aí de vários de vocês nesse evento de hoje. E depois a gente queria entender um pouco o que é colaboração, né? Porque a gente perguntava de forma genérica, mas depois a gente queria entender que tipo de colaboração que estava sendo feita, né? E a mais frequente para todos os grupos são contatos esporádicos para troca de ideias e informações, e depois varia um pouco de acordo com o grupo, né? Então, para os pós-doutorandos e para os professores e pesquisadores com contrato permanente, são publicações em coautoria, colaboração em pesquisa, participação em grupo de pesquisa, né? Ou a participação eventual em eventos e bancas, né? E eu acho que até lembrando da história que o Cláudio acabou de contar, né? É, essa disposição para receber estudantes e pesquisadores do Brasil para estágio de pesquisa ou para situações de mobilidade, né? Isso acontece principalmente aí para os professores e pesquisadores com contrato permanente, né? E uma das questões a gente tentou levantar essas iniciativas, né, de pesquisadores em geral e de membros da diáspora brasileira. E a gente mapeou lá no questionário, foram mencionadas 87 iniciativas de pesquisadores. Algumas não dizem respeito especificamente à pesquisa, mas são organizações de brasileiros no exterior, mas a maior parte são iniciativas relacionadas à pesquisa, ou estudos sobre o Brasil, né, grupos de estudos sobre o Brasil, ou iniciativas como a que vocês estão organizando agora na Suécia, né? Agora, entrando na outra pesquisa, né, da colaboração da diáspora na pesquisa sobre Covid, né, a gente tinha uma motivação inicial a partir das notícias que a gente escutou, da intermediação que uma brasileira fez para o teste da pesquisa da vacina da AstraZeneca no Brasil, né? E eu fiquei pensando, isso não deve ser uma situação particular. Provavelmente tem várias outras pesquisas sendo feitas em parceria com o Brasil, né, em cooperação internacional, com a intermediação ou com a participação da diáspora. E aí a gente foi tentar estudar é, essa situação especificamente, inspirado também na própria literatura que aponta esse papel de ponte, né, da diáspora na colaboração internacional com o país de origem. Então, a gente foi analisar as contribuições da diáspora para colaborações internacionais durante a pandemia de Covid-19 e também imaginando que essas colaborações elas moldam a dinâmica de produção de conhecimento. A nossa hipótese era que, uma vez que a diáspora participasse dessas interações, as parcerias tenderiam a ser mais simétricas, ou seja, as relações seriam mais horizontais no sentido das hierarquias de poder e do próprio poder de decisão em relação a todas as etapas e componentes da diáspora.
para isso, a gente montou 20 estudos de caso de colaboração internacional, 10 envolvendo membros da diáspora e 10 sem envolvimento da diáspora. E a gente foi, então, tentar caracterizar cada uma das colaborações em termos dos vários aspectos que compõem uma pesquisa, para ver como que era a tomada de decisão, o poder de cada uma das equipes e a hierarquia, né? Então, no fundo, a gente imaginou que a pandemia ela, né, afetou a sociedade nos vários aspectos e ela também forçou mudanças significativas na agenda e no próprio modus operandi da pesquisa científica, né? Nesse sentido, o Brasil teve uma inserção bastante importante, né? A gente fez um levantamento bibliométrico aí de tudo que foi produzido a partir de autores e instituições brasileiras, e a gente levantou mais de 17 mil estudos, né? Um terço deles em coautoria internacional. Mas a gente sabia que mesmo nessa situação emergencial, né, nesse novo modus operandi da pesquisa científica em meio à pandemia, o conhecimento científico ele é produzido de forma assimétrica, né? Ele tem assimetrias que persistem, né, entre os países considerados centrais e os países considerados periféricos. E a nossa hipótese, então, era que a diáspora poderia ter um papel importante aí em mudar um pouco a, o formato dessas parcerias, né? Então, a geopolítica internacional do conhecimento coloca, né, de assimetrias, né? Então, a gente vê que isso apareceu em vários casos, tanto com diáspora como sem diáspora, mas principalmente naqueles sem diáspora, que os pesquisadores eles veem que tem uma distribuição desigual de papéis, né? É, o Brasil foi muito procurado durante a pandemia como local para coleta de dados, então esse era o papel que era relegado para as equipes brasileiras. É, tem, né, uma barreira linguística, né, que aí entra tanto a questão do domínio de inglês, né, como um primeiro obstáculo para a publicação internacional, mas também uma espécie de filtro editorial, os autores brasileiros eles têm uma dificuldade maior para ter seus artigos aceitos se a pesquisa é feita sem colaboração internacional. Então, né, no fim, a gente vê que existe sim uma hierarquia institucional com uma valorização diferente aí, né, dos países centrais em detrimento das instituições de países periféricos, né? E né, essa é a nossa hipótese que teria, né, a diáspora um papel relevante na construção de parcerias mais simétricas, né? Ah, e a gente não podia desconsiderar o papel da própria pandemia, né, nas colaborações internacionais como um todo. Então, por um lado, o Brasil ele foi visto como um celeiro de casos, por conta do alto número de pessoas infectadas e de mortos, né? Isso atraiu um interesse enorme de pesquisadores internacionais para fazer coleta de dados e estudos clínicos, né, no Brasil, mas também pela própria competência instalada no Brasil, apesar de todas as crises, né, o Brasil também se colocou como um celeiro de pesquisadores, né? Então, a gente viu nas nossas pesquisas que em vários projetos as equipes brasileiras lideraram a coordenação, a coleta de dados, a definição de metodologias, demonstrando aí uma capacidade científica nacional instalada. Mas também a pandemia levou ao estabelecimento de novas parcerias, né? Os pesquisadores brasileiros buscando, né, parcerias, colaborações inéditas para responder a esses desafios que estavam sendo colocados, né? E agora, voltando lá nos nossos casos, né, a gente fez uma análise de cada um dos atributos dos projetos de pesquisa. Então, a gente olhava para o financiamento, como que foi decidida a coordenação da pesquisa, definição da metodologia e dos objetivos, a coleta e análise dos dados, qual infraestrutura que foi utilizada,
e também como era feita a definição da autoria das produções científicas, né? E aí aqui eu trago alguns números, né? No total, a gente considerou, né, no total lá dos 20 casos, 8 como sendo de assimetria com concentração maior nas equipes brasileiras, 4 com assimetria com concentração maior em outros países e 8 situações que seriam simétricas, né? E aí aqui eu chamo a atenção, nos casos que a gente considerou as parcerias simétricas, 7 de 8 envolveram a diáspora, né? Nos casos de assimetria, né, a gente viu uma concentração maior de estudos em que não tinha a diáspora, seja que foi totalmente coordenado ou puxado pelo Brasil, seja, né, aqueles que eram assimetria com concentração de decisões e de poder em outros países. Mas tem uma característica importante, né? Parte desses estudos que não envolveram a diáspora eram estudos com equipe e financiamento relativamente menor do que esses estudos, né, que tinham assimetria com concentração maior nos outros países, que envolviam grandes equipes, né, equipes com mais de 200 pesquisadores, com grandes financiamentos, muitas instituições, né? Então, nesses casos, as equipes brasileiras acabavam tendo papéis secundários. E aí, o que a gente viu, né, desse papel da diáspora naquelas situações mais simétricas, né? Então, a diáspora ajudou a fazer a conexão com instituições e pesquisadores no Brasil, ajudou essa comunicação entre as equipes, e aí não era só uma questão de linguagem, apesar de ser, mas era uma questão de conhecer as duas culturas, né? Tanto a cultura em geral, né, do país de origem, quanto do país em que estava localizado, quanto a cultura acadêmica, as burocracias acadêmicas, né, todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento de uma pesquisa. A diáspora também ajudou ao acesso à infraestrutura e financiamento internacional e, no geral, naquelas situações que a gente viu dos casos de parcerias simétricas, ajudou também nesse reposicionamento do Brasil. E a gente observou tanto parcerias que foram baseadas em relações que já existiam, né? Então, eram pessoas que tinham feito mobilidade acadêmica para outro país e usou essa rede para fazer a parceria a partir do Brasil. Pessoas que estavam no exterior, né? O membro da diáspora que ele já tinha atuado no Brasil no mesmo grupo de pesquisa com o qual ele trabalhou na pesquisa na Covid, né? E aí a diáspora ajudou esse trabalho do dia a dia, né, de adaptação, de criação de oportunidades, né? Isso ajudou bastante aí o estabelecimento, né, dos laços e esse papel da diáspora como facilitadora de relacionamentos, né? E aí, para encerrando, durante, né, olhando todos os nossos casos, a gente viu a participação da diáspora em 5 movimentos, né, diferentes, né? O primeiro foi a intensificação das parcerias existentes com membros da diáspora, com colegas no Brasil. Então, eles ativamente buscando, né, os colegas que eles já tinham, né, as parcerias existentes no Brasil, a busca de novas parcerias no Brasil para estudos multicêntricos, e aí o exemplo de desenvolvimento de vacinas, né, parcerias que já existiam e conseguiram redirecionar o foco para pesquisa em Covid, né? Parcerias que tinham match funding, que é uma característica bastante importante para provocar uma simetria na pesquisa, né? A gente viu um caso de um pesquisador da diáspora que conhecia vários grupos de pesquisa no Brasil e começou a ter notícia de que cada grupo no Brasil ia fazer uma pesquisa para teste de medicamento. E aí ele falou, mas por que vocês não se reúnem numa coalizão e fazem os estudos todos juntos? Então ele teve esse papel, a
partir de fora, de costurar, né, essa coalizão dos grupos de pesquisa no Brasil, né? E também a mobilização, né, de contatos no exterior pelos pesquisadores no Brasil para acessar recursos tecnológicos. E a gente viu que foi uma situação bastante extraordinária, que, né, a pesquisa no Brasil estava, e outros países do mundo, né, estava sob ataque, tanto em relação ao financiamento, quanto até o próprio descrédito na ciência, né? E a pesquisa conseguiu se mostrar resiliente, né? Os pesquisadores conseguiram se mostrar resiliente e a diáspora teve um papel bastante importante, mas a gente vê que se não tiver políticas focadas para isso, essas possibilidades elas se perdem, né? Então essa posição relativa, né, das equipes brasileiras fica limitada. E o nosso entendimento aí que a gente, ao invés de pensar a migração científica como simples fuga de cérebro, a gente precisa reconhecer e potencializar essas oportunidades para que a diáspora, de fato, né, consiga oferecer esse estabelecimento de colaborações internacionais mais simétricas e produtivas. Era isso. Obrigada.